o drama dos problemas sociais que nos atingem diretamente. E acho que uma coisa que precisa ser falada, porque Simval está falando aqui, não, nós temos que olhar para a palavra de Deus, Rayão está falando sobre a importância da Bíblia, mas peraí, Deus não está cuidando do mundo? Quando acontece esse monte de coisa por aí, então, quer dizer, será que... Por que Deus deixa a coisa acontecer assim? Por que Ele não cuida do cenário? Então é bom a gente entender isso com mais clareza. A Bíblia deixa claro que Deus é o Senhor do universo, Ele é o Criador, mas deixa claro também que Deus deu um grau de liberdade para os seres criados, incluindo especialmente o ser humano, que ao tomar as suas decisões, ele não só usufrui do direito de liberdade, como ele vai colher as decorrências disso, né? E, consequentemente, nós temos uma série de situações que são decorrentes de escolhas impensadas, inconsequentes, que, né, alcançam a nossa vida. E a Bíblia também deixa claro que a gente é apenas uma criatura frágil, né? Eu não posso dar um chute na porta e falar, não, Deus não vai deixar meu pé doer. Eu tenho que entender a minha situação, e o mundo que a gente vive, instável, também é um mundo caído, onde essa instabilidade se define. Só que, ao mesmo tempo que a Bíblia ensina isso, ela vai dizer que Deus não se distancia da dor humana. Então, quer dizer que Deus, apesar, né, de ser o Deus todo-poderoso, soberano, é um Deus que sofre com a gente, é um Deus da compaixão. E é interessante, eu acho tão legal lembrar de Moisés, né, quando Deus vai falar com ele e vai dizer para ele que ele deveria falar ao povo, e ele diz, Senhor, eu nem sei falar direito, eu tenho a língua pesada, talvez ele fosse meio gago ou coisa parecida. Deus diz, quem foi que fez o mudo e o surdo? Quer dizer, Deus se apresenta como alguém que está presente na insuficiência e limitação humana. E a gente sempre, né, acho que esse é um caminho complicado, quando a gente vê o sofrimento e a dor, os problemas sociais, a gente tende a uma polarização perigosa que não constrói nada, né? Então, quem que é o culpado disso? Ou são os céus, ou é não sei quem, e em vez de ter uma atitude construtiva, a gente entra numa polarização conflitiva que não leva a lugar algum. E nesse cenário, eu acho interessante como a Bíblia levanta para a gente, por exemplo, em João capítulo 9, a pergunta é, esse cara é cego. E por que ele é cego? Quem que fez alguma bobagem aqui? Foi ele? Ou foram os pais dele? Quem que é o culpado? Jesus diz, nenhum nem outro. Nele, né, se manifesta a oportunidade de isso ser transformado para a glória de Deus. Então existe um lance interessante, né, na Bíblia, que é a proposta da superação. E aí, Simval, uma coisa que eu acho interessante, que às vezes, eu acho que faz muito parte do nosso mundo moderno, a gente quer enxergar a coisa longe dessa abordagem diversificada e uma visão antropológica mais ampla, né? Então, por exemplo, eu vejo muita gente querendo construir a sociedade numa relação de ruptura com a espiritualidade. E aí, o que eu acho interessante? Vou te falar duas coisas que me chamaram a atenção na minha vida. Uma vez eu conversei com um indivíduo que estava trabalhando com uma igreja numa localidade muito necessitada, numa comunidade muito frágil. Aí eu perguntei para ele, como é que está lá? Ele falou, rapaz, é difícil fazer crescer o trabalho. Eu falei, por quê? Não, porque quando a pessoa tem uma experiência real com Deus, ela se converte, passa um ano ele sai dali, porque ele não está mais preso aos vícios, a situação familiar dele melhora. Então aquela mudança interna, ela vai nessa direção, e aí o pessoal, né, entra numa outra dimensão. E eu conheci gente assim, sabe? Eu conheci gente assim, o cara era lá, digamos assim, um crente lá da Assembleia de Deus. Você fala, não, mas meu avô era analfabeto, ele aprendeu a ler na Bíblia, e aí minha mãe assim, e você vê esse fator. E o que mais mexeu comigo quando eu visitei uma comunidade indígena no interior do Paraguai, né, os Achés, e eu vi que aquele pessoal que estava condenado à morte teve uma experiência profunda assim com Deus, e isso mudou o cenário, que eles passaram a mudar a visão de vida, não eram mais gente sujeita a um fatalismo, a gente é assim mesmo, eles se libertaram internamente, e isso, eles estão mais prósperos hoje do que os indivíduos não indígenas da região. Eu fiquei muito impressionado com isso.
E a pergunta é, será que a gente não precisaria aqui fazer uma conexão entre os dois lados? Sabe o que eu acho fascinante? Quando você lê Filemon, você tem um problema de uma estrutura social perversa da escravidão no tempo romano, né? Aí Paulo, o que ele diz? Ele fala, ô Filemon, é o seguinte, a situação é essa, você vai receber Onésimo aí, tá? Então nós vamos praticar a atitude cristã subversiva do amor fraternal anti-escravidão. E aí, mesmo que a escravidão existisse formalmente, no fundo, eles dois são irmãos. Então, faça favor de tratá-lo como tal e você respeite aí o seu patrão. Se tiver alguma dívida aí, pode deixar que eu pago. É show de bola a atitude paulina.